A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a toda a igreja, a paz do Senhor a quem está aqui conosco. Eu estou aqui para vir falar a palavra do Senhor, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Eu sempre tive na minha vida que eu nunca falaria não para Deus. Esse é meu propósito de vida, porque Deus é Deus na minha vida e eu tenho que levar a palavra dele aonde eu for. Porque ele fala assim, ide e levar o meu evangelho para toda criatura. E eis-me aqui, né, pronta para levar o evangelho do Senhor, pronta para levar o amor do Senhor, a palavra do Senhor. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, louvo ao Senhor por essa oportunidade. E quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos que já estão entrando aí, né, na nossa aula. Tenho certeza que nós vamos ter uma excelente aula, aprender muito de Deus. E a cada dia é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos aprender dele, ser santificado com a palavra dele. Então, eu quero orar com vocês. Deus maravilhoso, Senhor, eu te louvo por este momento, por esta oportunidade. Senhor, eu quero que cada momento que eu estiver aqui, que o Senhor venha me usar como teu vaso, como teu instrumento. Que não seja eu, mas sim o Senhor, que venha me utilizar, que venha me usar, Senhor Deus, com a tua unção. Que o Senhor venha me capacitar, ó Deus, para que eu venha falar, Senhor, da tua palavra. E que as pessoas que estão escutando, Pai, que estão vendo, que o Senhor venha abrir os corações, as mentes, Senhor Deus, de cada um para um entendimento maior da tua palavra. Então, Pai, eu te peço a bênção, eu te peço a tua unção, eu te peço a sabedoria, ó Deus, e te dou toda a liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor esteja aqui e que o Senhor venha discernir, Pai, esta palavra, que venha, Senhor Deus Pai, estar nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Então, estou muito feliz de estar aqui. Olha então que eu tô chique, né? Estou na casa aqui do Papo e da Elaine, eles estão me apoiando. E agora é a hora da gente aprender mais de Deus. A Elaine, na quinta-feira passada, ela falou que nós íamos começar com um estudo sobre uma revista, e esta revista se chama Verdadeira Espiritualidade. Então, nós vamos estudar nesse trimestre sobre a primeira, segunda, terceira carta de João e Judas, né? Nós temos que aprender, Deus, nós estamos passando aí por pelos momentos diferentes nas nossas vidas, porque todo mundo fala tribulações, problemas, mas eu vejo que tribulações e problemas nós temos todos os dias. Todos os dias nós somos testados. Todos os dias nós temos alguma tribulação que nós corremos para os pés do Senhor. Então eu vejo que nós estamos passando por problemas, nós estamos passando por dias diferentes. Um dia que Deus está permitindo nos levar ao amadurecimento da palavra, dando esse tempo para nós de ele falar assim, eu sou Deus, eu posso do tempo, tudo eu sei, tudo eu posso. Então ele está mostrando esse poder que ele tem para nós. E só que nós, como os filhos de Deus, cristãos, que nós queremos mais de Deus, nós queremos nossa santificação, nós queremos nossa intimidade com Deus, nós estamos tirando esse tempo para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos sendo um pouco diferente. Nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. Nós queremos ter essa intimidade com Deus, por isso que nós estamos aproveitando esse tempo, para que nossa boca, que a nossa língua, que esse pequeno órgão que nós temos, que tem tanto poder, nós estamos glorificando ao nome do Senhor e nós estamos exaltando o nome do Senhor. E eu tenho certeza que a maioria, cristãos, não estão vendo a murmurar nessa passagem que nós estamos tendo, nesse momento que nós estamos tendo, mas sim a busca cada dia mais no Senhor. E aí foi bem objetiva essa revista. Como que nós aproximamos do Senhor? Se nós já falamos aqui sobre a oração, nós falamos aqui
sobre a confiança em Deus, nós falamos aqui sobre o acreditar em Deus. Mas nós também precisamos de fazer muito a nossa parte, que é buscar essa verdadeira espiritualidade. E João veio mostrar para nós como que nós vamos fazer isso, né? Como que nós devemos, qual atitude que nós temos que ter para buscar essa verdadeira espiritualidade. E essa revista veio para isso, para que nós possamos, através dos nossos estudos, através da nossa leitura, ter um direcionamento de buscar essa verdadeira espiritualidade sobre as nossas vidas. E aí, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em 1 João 1. É esta que é a carta que nós vamos ler, estudar e discutir sobre esse assunto. O que João quis trazer para nós? O que João quer mostrar para nós como que nós devemos seguir para nós podermos ter essa verdadeira espiritualidade. Então, quando vocês abrem aí, em 1 João, eu quero agradecer aos irmãos, né? O Edley, Maria Luzia, Paz do Senhor, a Ellen Simone, né? Minha mãe, Raquel, a paz do Senhor a todos, a Simone, Ellen Cristina, a Elaine está com o Pablo também. Muito obrigada, a paz do Senhor a todos, e eu tenho certeza que nós vamos ter um crescimento espiritual muito grande hoje. E eu sei que Deus quer falar no coração de todos. Então, nós vamos aqui em 1 João, que todos já pegaram a Bíblia, e nós vamos ler a palavra, nós vamos estudar somente o capítulo 1, a carta de 1 João, que João escreveu. João, o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João e Apocalipse. Então, João, ele é muito conhecedor, né, das promessas de Jesus. Então, aqui está escrito assim, capítulo 1. O que era desde o princípio? O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quem foi, né? João. Então, João escreveu essa carta. Ele morava em Éfeso nessa época. E essa carta foi escrita em torno de 80 a 90 depois de Cristo. E quando João escreveu essa carta, ele não escreveu para uma só igreja. João, ele tinha uma responsabilidade de várias igrejas. Então, essa carta, ela foi circular. Ela foi para todas as igrejas na responsabilidade de João na Ásia Menor. Então, João tinha a responsabilidade de várias igrejas e ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo, né, com essas igrejas, com os cristãos das igrejas, e ele escreveu essa carta. E vocês podem notar que nessa carta ele não fala igual outras cartas,
Ele não dá, meus irmãozinhos, prezados irmãos, queridos, não. Ele vai direto no assunto. Ele estava tão preocupado que ele já foi direto nesse assunto, foi uma carta, né? Foi umas cartas específicas, objetivas, para mostrar o que estava acontecendo com os cristãos naquela época. E essa carta foi direcionada realmente para nós cristãos. Não foi direcionada para quem não acreditava na salvação, para quem não acreditava em Jesus Cristo, para quem não frequentava a igreja. Essa carta foi escrita para nós cristãos, para os cristãos da época. Por que eles estavam errando lá, naquele momento? O que estava acontecendo nessas igrejas neste momento? Então, o objetivo dessa carta era mostrar o quê? O amor. Ele queria pregar esse amor. E em vários pedaços, em várias cartas, em vários versículos, Jesus sempre fala isso, amor. E sempre as pessoas erram logo em quê? No amor. Porque aí nós vamos ver o porquê que ele quis explicar sobre esse amor. Então, é o amor que Deus tem por nós, o amor que nós temos com Deus e o amor em comunhão com os irmãos. Essa é a preocupação de João nesse capítulo 1. Então, a preocupação dele era combater mesmo os falsos profetas, os falsos ensinamentos. Nas últimas aulas que nós tivemos na igreja, antes de acontecer essa epidemia, nós vimos bastante sobre isso, os falsos profetas. Né? No capítulo 2, ele fala, quem são os falsos profetas? Os anticristos. E aí nós vamos ver na próxima quinta-feira que ele vai explicar direitinho sobre isso. Então, esses falsos profetas, eles vieram, né? Eram dentro da igreja, nós vimos isso nos estudos de Paulo, que sobre os judeus, as várias ideias que sobre os judaizantes, né? Que vinham, pregavam, mostravam outras doutrinas. E tinha aqueles gentios também que via para a igreja e pregava outras doutrinas. Então, a preocupação de João era mostrar esses falsos ensinamentos e falar para o povo o que era a certeza dessa salvação. Qual era a certeza da salvação? Por que eles não estavam acreditando? E nessa época, o que aconteceu? Criou um novo grupo que estava disseminando essa filosofia grega, né? E essa filosofia grega na igreja chamava gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo, ele não acreditava nessa salvação de Jesus Cristo. Ele acreditava que o corpo humano, físico, não valia nada, nada aqui. E que o espírito era bom e o corpo era mau. Mas qual que era a salvação? Quem que salvava? Era quem tinha conhecimento. Que gnós vem de conhecimento. Então, quem tinha o conhecimento geral, quem era bem culto, tinha já essa salvação. E vem esse gnosticismo que para pregar que o corpo, como não tem valor, então o que acontecia com esse corpo? Você poderia fazer qualquer coisa, você poderia prostituir, esse corpo poderia sofrer, né? Porque não era pecado para eles. Então eles começaram a discernir, a colocar essa doutrina dentro das igrejas. E eles não acreditavam que Jesus, para eles, era era invisível, inabalável, onisciente, imaterial, como que um Jesus, filho de Deus, viria para a Terra como um corpo, como um humano. Então, eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Cristo, né? O Cristo da salvação. Porque o Espírito de Jesus Cristo não podia sofrer as coisas humanas aqui na Terra. Eles não poderiam viver aqui as coisas humanas. Então, eles não acreditavam que Cristo poderia vir dessa forma, né? E aí, que Cristo não podia fazer as limitações humanas aqui.
Então, eles não acreditavam. Então, essa não era a salvação. Então, ele ensinava outras coisas para os cristãos. E aí, eu vejo, assim, que a característica marcante de João nesta carta é porque João, ele conhecia todas as etapas de Jesus aqui na Terra. Ele era o apóstolo que conviveu, que andou, que passou por tudo que Jesus passou. João estava junto com ele, desde quando eles encontraram no mar da Galileia até a morte. Foi o único apóstolo que ficou no pé da cruz. Foi o apóstolo que foi lá ver a ressurreição de Cristo. Então, João passou por isso, passou junto, ele conhecia verdadeiramente Jesus, ele conhecia todos os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez aqui na terra, João sabia. E João tinha a ciência, né? Ele tinha certeza do que ele estava falando. E aí, quando a gente lê aqui na Bíblia, 1 João 1, ele fala assim, o que era desde o princípio? Lá em João, no Evangelho de João 1, ele fala dessa forma, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ele já sabia que Jesus Cristo era Deus. Então, ele põe aqui, o que era desde o princípio? O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então, ele tem a certeza do que ele estava falando. Ele não falou, irmãos, eu acho que Jesus fez isso, eu penso, não. Ele está falando aqui que desde o princípio ele estava com Jesus. Ele viu com seus próprios olhos, ele tocou com as suas próprias mãos, ele contemplou tudo que Jesus fez nessa terra. E ele falou, tudo que ele fez, tocaram a palavra da vida. Então, quem que é a palavra da vida? Quem nos dá a vida? É Jesus Cristo. Quem nos deu essa vida eterna? É Jesus Cristo. Então João, ele está ciente do que ele está falando, a certeza que ele está falando, porque ele viveu, ele contemplou, ele teve, ele viu, ele pegou, ele estava. Por isso que ele falou, irmãos, olha o que eu estou falando com vocês. E aí ele continua assim, ó, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Então, a vida, quem foi manifestada essa vida aqui? Jesus. Jesus manifestou nesta terra. Deus mandou o seu filho aqui. Ele manifestou e nós testificamos a presença de Jesus Cristo nesta terra. Então, ele fala que ele estava com Jesus. E vos anunciamos a vida eterna. Então, quando eu vi esse versículo, eu parei e fui meditar bastante sobre estas duas palavras, vida eterna. Quando nós vamos para a igreja, nós acreditamos no amor de Jesus, aceitamos Jesus, né? Quero Jesus na minha vida. Aí nós aprendemos e estudamos sobre Jesus, que a pessoa chega e fala, Jesus é amor, ele nasceu, ele sofreu, ele morreu para nos dar a salvação. E foi a nossa vida eterna. O que é vida eterna? A vida eterna é você morar com Jesus, com Deus, eternamente. Eternamente. E as pessoas, num primeiro momento, têm aquele primeiro amor, aquela vontade de sempre estar perto de Jesus, e de repente fazem igual esses cristãos aqui que Paulo está querendo chamar a atenção. Esfriam, acreditam em outras doutrinas, acreditam em outros pensadores, em outros falsos profetas que vêm falar no nome de Jesus. E perdem essa essência de vida eterna, de acreditar nessa vida eterna, porque é muito fácil ter essa vida eterna. Que falam que Jesus é amor e pronto.
E aí eu posso fazer o que eu quero fazer, que Jesus é amor. E esquecem que Jesus sofreu na cruz por nós para dar essa salvação. Salvação é de graça, sim, é de graça. Ele não pagou nada, né? Ele deu para nós, ele não comprou. E nós não valorizamos muitas vezes isso. E estas igrejas estavam dessa forma. E tem gente que fala assim, eu tenho uma pessoa que fala assim, você quer morrer hoje? Não, de jeito nenhum. Ah, mas você não confia que você tem a vida eterna? Confio. Você acredita em Jesus Cristo? Com acredito. Você acredita que você tem a salvação? Acredito. Então você quer morrer hoje? Não, não estou preparado. E aí? Nós não temos que pensar nisso? Que a vida não é nossa, a vida é de Deus, é de Jesus. Então nós temos que estar preparados todos os dias para que nós possamos buscar, sim, essa vida eterna. Nosso objetivo é esse, nos santificar, ser melhores, para termos o lado na glória do lado do Senhor Jesus. Então nós temos essa preocupação de testificar. Então João testificou que Jesus manifestou na terra, João testificou os seus milagres, João testificou, ele viu, ele anunciou que estava com o Pai. Aí ele diz mais, o que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que é que acontece aqui nesse versículo? Ele fala, e eu vi, né? Nós vimos e ouvimos isso. Vos anunciamos para que também tenhais comunhão. Comunhão. Ser comuns. Ter uma união. E ele fala assim, ó. Comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então Deus está falando, eu preciso de ter comunhão com vocês. E eu achei interessante, hoje eu vim meditar sobre alto com L e alto com U. Alto com L é alto, o vertical. Alto. O alto com U, você pode observar que ele é horizontal. Ele coloca sempre outra palavra, autoconfiança, crença, alguma coisa, autoestima. Então, o alto ele vem com outra palavra. E o alto, com L, ele te leva ao alto, a pessoa alto, altíssimo. Então, tudo é vertical. Aí eu pensei, então nós temos que ter essa comunhão vertical com Deus. Nessa comunhão, a gente tem que estar em cima, a gente tem que estar reto ao Senhor. Eu e o Senhor para o alto. Então, é vertical. Então, eu preciso de ter comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. E nós vamos aprender como ter essa comunhão. Porque como essa revista está falando, verdadeira espiritualidade, nós precisamos de entender o que Jesus Cristo quer de nós. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar que ele veio, que aconteceu tudo, manifestou, que ele fez os seus milagres, que ele veio como homem, como ser humano, sofreu como ele sofreu por nós, nos deu a salvação para a nossa vida eterna junto com eles. E ele está pedindo o quê? Comunhão com ele, comunhão com o Pai e comunhão também conosco, comunhão com os irmãos. Não tem jeito de ter comunhão sozinho. Eu estou aqui isolada nessa sala, e aí eu fico pensando, se nós estivéssemos na igreja, estava um debatendo com o outro, olha que comunhão maravilhosa. Enquanto aqui a gente está falando para um computador. Então Deus quer a comunhão conosco. E a gente ter comunhão com os irmãos. E eu vejo assim, como que eu tenho comunhão com Deus? Deus me perdoa dos meus erros e dos meus pecados.
E aí, eu não perdoo os meus irmãos no horizontal. Deus me perdoa vertical, eu não perdoo horizontal. Eu tenho que receber vertical e fazer a mesma coisa no horizontal. Deus abençoa a minha vida, meu emprego, minha vida financeira, mas eu não abençoo a comunhão horizontal. Então, o que vem da vertical tem que espalhar no horizontal. Então, o que nós aprendemos na comunhão com Deus e Jesus Cristo? Nós temos que espalhar no horizontal com os nossos irmãos. Então, Deus quer falar assim conosco: faça, me obedece, seja dependente de mim. Olhe as minhas escrituras, que a minha palavra viva, e faça o que eu estou te pedindo. Não é tão difícil assim. O que eu faço com você, você faz com seus irmãos. A comunhão que eu tenho com você, tenha comunhão com seus irmãos. Sou tão paciente com você, seja paciente com seus irmãos. Eu tenho a minha mansidão com você, tenha mansidão com seus irmãos. Isso é comunhão. Essa comunhão de estar com Deus. E nós precisamos entender essa questão de João, quanto ele estava preocupado. Eu vejo nos dias de hoje o quanto que os pastores que são verdadeiramente, diretos à palavra, que só ensinam a palavra, estão preocupados. Nós que buscamos a palavra, a verdadeira palavra do Senhor, nós também ficamos preocupados. E a gente precisa de estudar muito para que não possamos ser enganados por esses falsos profetas. Porque hoje tem muito falsos profetas, muito anticristos, na nossa terra hoje. E nós vemos assim que a gente tem que estudar, nos alimentar, entender, para que quando chegar em nós alguém que queira mostrar outra doutrina, nós falarmos: opa, eu simplesmente acredito somente na palavra e seguir o que o Senhor me ensina. É obediência. É obediência à palavra do Senhor, é isso que ele está falando. E ele falou assim: se vocês estiverem em comunhão com meu Pai, comigo e com seus irmãos, ele fala: escrevemos, para que vossa alegria se cumpra. Então, que a vossa alegria do Senhor se cumpra em nós. Nós só somos verdadeiramente felizes. Vou falar com alegria no nosso coração. Vou falar felicidade, alegria no nosso coração. Porque tem pessoas que falam assim: eu acredito em Jesus, eu vou na igreja, eu oro, mas são uma pessoa triste. Pessoa que está com a cabeça baixa. Quem aceita as coisas de Deus, acredita em Jesus, que Ele tem o melhor para a sua vida, são pessoas de cabeça erguida. São pessoas que lutam, que marcham, firmes. Então aqui ele fala: se você tiver comunhão comigo, vos dou alegria. A alegria se cumpra na vida de vocês. E eu vejo João 8, João 15:11, ele fala assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, essa alegria ser completa, nós precisamos de ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos de ter obediência ao Senhor. Nós precisamos de ser dependentes do Senhor. Tá difícil? Dependo do Senhor. Tá fácil? Dependo do Senhor. Deus é Deus, não é verdade? Então, é isso que João estava levando nessas cartas. E aí a gente vai dar continuidade. Ele fala assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que é a luz e não há nele trevas nenhuma. Aí o que acontece? Mensagem. Quem era o mensageiro do Senhor? Quem era esse mensageiro? Eram os apóstolos. Quem que podia levar a mensagem de Jesus Cristo? Os apóstolos, E qual era o conteúdo que esses apóstolos tinham que levar?
Quais eram esse conteúdo? O conteúdo que eles tinham que levar e anunciar que Deus era a luz. Que a luz do mundo era Jesus Cristo. Que a luz, ele precisa de prevalecer. Não tem como você ter luz e trevas. Irmãos, neste momento, eu vejo que o quanto, quando a gente olha assim, o quanto está acontecendo isso. Pessoas, eu vou falar que está em cima de um muro. Hoje eu quero a luz. Não, amanhã eu posso ficar um pouquinho na treva. Treva é escuridão. Treva é o pecado. Trevas são coisas que não coincidem com as coisas de Deus. Não tem como ficar juntas, luz e trevas. Se você está num quarto escuro e liga a luz, não tem escuridão mais. Então não tem jeito de você ter luz e trevas, escuridão ao mesmo tempo. E não tem como diz, né? Uma fonte de água sai água doce e a água amarga. Ou é um, ou é o outro. Então, isso que os apóstolos estavam passando a mensagem, que eles ouviram de Jesus, estavam anunciando esta palavra, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E aí ele fala o seguinte, em João também, ele reafirma lá no Evangelho, falando novamente ao povo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então não tenho como seguir Jesus, amar Jesus e, infelizmente, ter trevas junto, ter pecado junto. Então, nós precisamos que ser Maildes aí, de sede e alma, né? Que sejamos fonte de água doce. Nós precisamos de ser essa fonte, nós precisamos de ser a luz. Eu vejo que nós, né, nós cristãos, nós que confiamos, nós que entregamos a nossa vida, nós precisamos de ter essa luz no nosso viver, essa luz no nosso falar, essa luz nas nossas atitudes. É através disso que nós vamos mostrar essa luz. É através das nossas atitudes que nós vamos mostrar a luz de Deus. É através do que nós estamos fazendo que nós vamos, porque aqui hoje na Terra, para mostrar Jesus Cristo, mostrar esse amor, mostrar o que Jesus passou, mostrar o amor de Jesus pelo povo, é através das nossas atitudes. Por isso que nós temos que embasar na Bíblia. Por isso que nós precisamos nos cobrir com esse evangelho verdadeiro. E aí ele diz assim, ó, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Então, como que nós vamos fazer aqui? Falar que nós estamos na luz e ter comunhão e andarmos na treva. Não tem jeito. A gente olha para nós e se estivermos falando algo errado ou atitude errôneas, as pessoas falam assim, mas aquela ali não tem Jesus, não. Aquela pessoa ali não segue Jesus, não. Porque a atitude dela, a coisa assim que a gente dói no nosso coração é quando a gente vê um irmão, um crente, né? Não tô falando irmão da igreja, um crente que fala que é crente. Dá cheque sem fundo, não paga o outro, sabe? Aí chega e fala assim, lá, eu não vendo para ele, não. Ô crentinho que não paga ninguém.
Isso é andar em trevas. Não está andando na luz, não está mostrando a luz de Deus. Não é verdade? Não está mostrando a luz de Deus através de quê? Das atitudes. Teve uma época que tinha pastor que não podia falar que era pastor. Ah, não, pastor, para pastor eu não vendo, não. Isso aí eu lembro de uma mensagem que o pastor de Rialma falava pra gente. Nossa, pode falar que não é pastor, não, porque ninguém quer vender para pastor. Então, esses falsos profetas sujam o nome dos verdadeiros cristãos, né? Então, por isso que através das nossas atitudes, nós vamos mostrar a luz de Deus, a luz do Jesus Cristo, para quem quer buscar essa luz, está em dúvida ainda. E aí ele fala assim: não pratica a verdade. Não existe estar em cima do muro. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Essa questão que está falando do pecado aqui. Então, é muito comum a gente falar sempre assim, eu vejo lá em casa com a minha filha, quando ela erra, ou talvez ela fala algo, ela fala, nossa, isso é pecado. E muitas vezes nem é pecado o que ela está fazendo, mas como ela errou em alguma coisa, ela fala, é pecado. Fala, não, filha, isso não é pecado. Então, a gente ensina o que é pecado, é pecado. Mas o que é esse pecado? Né? É muito fácil saber o que é um pecado. Pecado é aquilo que não é ensinado por Jesus. Isso é pecado. Né? O pecado é aquilo que te incomoda, é aquilo que seu coração fica apertado, algo que você faz e fala, opa, não podia ter feito isso, não podia ter falado isso, magoar talvez alguém, né, sem ter motivo algum. Então, assim, pecado nós somos pecadores, nós viemos do pecado, né? Infelizmente, Adão pecou e nós temos essa herança do pecado. E nós precisamos de andar na luz de Jesus e pedir ser humilde o suficiente para que nós possamos falar, Senhor, eis-me aqui e retire de mim tudo que não agrada o seu coração. E quando Jesus fala que nós temos que ter comunhão uns com os outros, eu vejo que vários lugares na Bíblia fala que nós temos que amar o nosso irmão, como amamos a nós mesmos, né? Que nós temos que respeitar os nossos irmãos. Então, nós precisamos de ter comunhão um com o outro. Quando fala pai, é o que? Pai nosso. É nosso. Ele não fala pai eu, pai meu. Ele não fala assim. Ele fala pai nosso, comunhão, muitas pessoas. Né? Pão nosso, é nosso. Então, é tudo nosso. Tudo é em comunhão, tudo é em conjunto. Então, nós precisamos de ter um pouco, de olhar um pouco para o outro e ver o que Deus quer de nós, o que nós podemos fazer com o outro. E aí vem essa purificação de todo o pecado, né? Nós temos que aprender isso aqui. E João ainda, ele fala sobre essa questão da luz, que eu achei interessante, que eu esqueci de até mostrar para vocês em 1 Timóteo, o único que é imortal habita em luz, inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja toda a honra e toda a glória. Então, toda a honra e toda a glória para o nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos, assim, sabe, mostrar e querer ter essa luz. Quando Moisés desceu do monte, ele tinha uma luz diferente que brilhava no rosto dele. Nós precisamos ter isso. Quando o povo viu aquela luz no rosto de Moisés, olha que maravilha a presença do Senhor. E as pessoas têm que olhar para nós e ver essa luz, essa presença, essa luz de Deus. E como que nós vamos conseguir essa luz de Deus? É através dessa busca da humildade, pedir para Deus separar a gente desse pecado, né? Errar menos, pecar
nos separa de Deus. Só da gente falar assim, gente, eu pequei, eu estou me afastando do Senhor. Ele vai perdoar? Perdoa. Mas quando você pede perdão para Deus, é porque você não quer errar de novo naquilo. Então, eu não quero me afastar de Deus. Senhor, me perdoa e não vou errar de novo. Então, eu não quero me afastar. Hoje, o nosso propósito de vida é o Senhor Jesus Cristo, é intimidade, é ter amizade, é ter comunhão com Ele. Então, eu não posso afastar dele. Ele não pode dar as costas para mim e falar, peraí, assim não dá, né? E aí o pastor Gilberto está aqui, pecar é errar o alvo e não pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Isso mesmo, pastor. O pecado, ele nos afasta. Então, a gente tem que pôr em prática esses ensinamentos. E a Maíra está falando, pecado, negar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quer dizer, Jesus morreu, sofreu, foi humilhado, ele foi sacrificado, e nós pecarmos não é valorizar, não é amor. Não tem como amar e pecar, ficar pecando. Ah, não, vou fazer só uma mentirinha. Não, tá te afastando de Deus. Então, aqui, ele fala assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos, e nós mesmos, e não há verdade em nós. Não existe uma pessoa santa. O dia que você for santo, você está na glória. Não existe ninguém falar assim, não, eu não peco. Peca todo dia. Todo dia. Todo dia a gente tem que pedir perdão. A gente peca no olhar, talvez, num pensamento, numa fala, peca. Porque nós somos pecadores. Mas nós temos Jesus Cristo para nos perdoar. E nós temos a cada dia que melhorar e diminuir e buscar a nossa santificação. É isso que nós precisamos. E aí, nós buscamos a cada momento fortalecer, né? Nesse poder de Deus. E o Pablo está falando aqui que se não nos colocarmos nas condições de dependentes do Senhor, o buscarmos e nos fortalecer na força do seu poder, de maneira nenhuma seremos capazes de vencer o pecado. Então, por isso que nós temos que estar nessa aula aqui hoje. Essas pessoas que estão online aqui hoje, o que elas querem? Aprender como se defender, aprender mais da palavra, aprender mais de Cristo, aprender como fazer, fortalecer na palavra para poder vencer esse pecado. É assim que nós vamos vencer o pecado. Você acha que lá sozinho, em casa, sem ler, sem orar, sem ter comunhão com os irmãos, sem ir na igreja? Não, a igreja somos nós, sim, mas está falando para ter comunhão com os irmãos. Então, nós temos que ir para a igreja, ter comunhão, porque nós estamos aprendendo um com o outro. Nós estamos a cada dia nos fortalecendo mais na palavra. Se um irmão erra, fala, bate o irmão, vamos orar por isso. E aí nós estamos fortalecendo aquele irmão. Então, quando ele fala sobre esse pecado que prejudica, que rompe a comunhão, nós com Deus, eles falam em Isaías 59, 1, 2, sobre esse afastamento de Deus. Então, por isso que nós não podemos falar que nós não temos pecado, porque nós estamos mentindo, né? E se confessar, e sobre o pecado, a questão, assim, que existe ainda pessoas que falam assim, mas é só uma mentirinha. Gente, pecado é pecado. Eu nunca vi, assim, na palavra de Deus, falar, olha, existe o pecadinho, o pecado e o pecadão. Existe pecado, tá? Então, Deus, ele mostra para nós que fala assim, tem pessoas que falam assim, mas é só uma mentirinha. Vou falar isso para minha mãe, para meu pai, porque eu não quero que eles brigam comigo, então eu não vou falar, não. Eu vou falar uma mentirinha. Pecado. Porque se você não pode falar para os seus pais, é porque algo errado você fez. Eu não vou falar isso para o meu esposo ou para minha esposa, porque eu sei que ele vai brigar comigo. Então, eu vou mentir, se ele perguntar, eu falo isso, para não ter confusão lá em casa. É pecado, você está mentindo da mesma forma, você está enganando da mesma forma. Então, isso aí, para Deus, é uma coisa grave.
né? Claro que existem as coisas, mas isso aí começa a o quê? A ter mais e uma bola de neve. Quando você vê, você cai no achismo ou na normalidade. O que eu estou mais vendo nesses últimos tempos é isso. Ah, isso é normal. Ah, eu acho que não é pecado, não. Ah, eu vou escutar esse rap aqui, porque o ritmo é muito bom. Nem escuta a música, não. O ritmo é muito bom. Então eu vou ouvir porque eu gosto desse ritmo. É pecado, não. Acho que não é pecado, não. Aí começa a ouvir uma coisa, já passa para outra e vai tendo uma bola. Ah, eu vou mentir um pouquinho aqui. Aí, se eu mentir aqui, eu tenho que mentir ali, para ir alimentando a minha mentira, e eu só vou pecando, pecando e pecando. Então, cuidado com isso. É aonde que nos pega muitas vezes esse afastamento de Deus da gente. Então, a gente tem que ser humilde para pedir, Senhor, abre minha mente, o meu coração. Tira tudo que não vem do Senhor em mim, me mostra o que não agrada o Senhor para que eu possa afastar de mim. Nós temos que ser humildes, porque talvez tem pessoas que não vê que peca, que ele está tão certo no achismo dele que ele acha que não peca. Então, quem tem que abrir os olhos dessa pessoa é Deus. Então, a gente tem que pedir todos os dias para que Deus venha corrigir, né, esse problema que nós trouxemos de Adão e Eva. E aí, no versículo 9, fala o seguinte: se confessarmos, irmãos, eu tô falando muito rápido, tá bom, fala um ok para mim, você tá bem, tá dando para entender direitinho? Porque como é a minha primeira vez, então a gente fica assim, não sei se eu tô falando rápido, se vocês estão entendendo, tá tudo legal? Quero mandar um abraço aí para Flavinha de Rialma, também está participando com a gente. Olha que maravilha. Então vamos lá para o versículo 9. O versículo 9, ele fala assim: se confessarmos e os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados que nos e nos purificar de toda injustiça. Então, o que é que João quer? Que nós tenhamos comunhão com o Pai e o Filho. João quer a comunhão com os irmãos. João quer, né, nessa igreja, que eles não acreditem nesse gnosticismo que leva eles a um engano, que eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. Não tem como, o gnosticismo pregava isso. Vocês podem pecar, vocês podem prostituir, porque é da carne mesmo, é do físico, não tem problema. Vocês podem bater nas esposas de vocês podem pecar, podem mentir, né? Porque isso é da carne, isso é do momento, isso é terreno. Então, não atrapalha a comunhão de Deus, porque vocês já têm o conhecimento, a filosofia, que vão te salvar. E aí, Jesus fala aqui o seguinte, João fala aqui perfeitamente que é aquilo que eu falei, se nós pecarmos, confessa ao Senhor. Pode ser o pecado, o pior pecado que você achar, mas confessa ao Senhor. Que a partir do momento que você confessar a Deus, você está sendo humilde, se humilhando para Ele, que eu errei, Senhor. Eu errei, mas eu estou confiando e pedindo perdão e não quero errar mais. É isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas só que Ele tende, Ele sonda e Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Então, Jesus, nossa, aqui está escrito assim, encerrar a transmissão. Jesus sabe e conhece o seu coração. Então, você tem que confessar. Se dissermos que não pecamos, fazê-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se nós estamos falando que nós não pecamos, nós vamos fazer a palavra do Senhor mentirosa. Então, nós temos que cumprir isso. Cumprir que nós precisamos, né, que
de confessarmos, nós precisamos de ser humilde para humilde de mostrar que nós somos pecadores para Deus, pedir o perdão, pedir para Ele que venha nos libertar disso e não acreditar nesses falsos profetas. E para nós não cairmos nessa cilada, nós precisamos verdadeiramente conhecer a palavra de Deus. Aí sim, é a verdadeira espiritualidade nossa que nós estamos buscando. É a verdadeira ensinamento que Jesus está a cada momento sobre as nossas vidas. E aí nós temos 3 atitudes nessa lição. Andar na luz, que é andar com Jesus Cristo. Confessar os nossos pecados cometidos e parar de pecar a cada instante. Então, irmãos, João está aqui, nós estudamos dele, primeira carta de João. Não deixe nenhum falso profeta, não deixe ninguém querer enganar o teu coração. Conheça a palavra do Senhor, busque ao Senhor, seja obediente, seja dependente da palavra do Senhor, que aí você vai seguir e ter essa verdadeira espiritualidade a cada dia na sua vida. Eu creio que a partir do momento que nós a cada dia buscarmos mais em Cristo, eu creio nisso, nós vamos mostrar essa luz em nossas vidas através do nosso falar, do nosso agir, das nossas atitudes. É isso que Deus quer. É isso que João quis mostrar para todas as igrejas que ele era responsável. O amor de Deus por nós. Então, eu louvo ao Senhor por cada pessoa que participou aqui, né, de Rialma, de Séries, de Goiânia, daqui da igreja. Obrigada a cada um, né, eu sei que é um amor grande que nós temos para o Senhor Jesus e está tirando esse tempo para aprender mais um pouquinho de Deus. Louvo ao Senhor mais uma vez por ter me dado esta oportunidade. E oro com cada irmão. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos por esse momento, por ter aprendido, Senhor Deus, que nós temos que ser dependentes do Senhor, que nós temos que obedecer a tua palavra, que nós temos, Senhor Deus, que ter comunhão contigo, comunhão com os meus irmãos, que nós temos, Senhor Deus Pai, que confessar humildemente os nossos pecados, ó Deus, para que nós possamos ter verdadeiramente essa espiritualidade, para que nós possamos a cada dia ter mais intimidade com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa cada um, Senhor, que participou deste momento. Que o Senhor venha derramar chuvas de bênção na vida de cada um. Então, Senhor Deus, eu te agradeço, te louvo, porque tudo é pela honra e a glória do Senhor. E que nós venhamos, sim, mostrar, Senhor Deus, o teu amor, a luz, através das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos, um beijo e até a próxima quinta-feira. Quinta-feira nós vamos continuar o nosso estudo com a nossa revista Verdadeiramente, né? Verdadeira Espiritualidade. Então, nós vamos estudar sobre o advogado divino. Então, não perca quinta-feira que vem, né? Mais um pedacinho, mais uma busca para essa espiritualidade. Vamos em busca. Em nome de Jesus. Amém.